Olá, 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 seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e trago para você nessa videoaula A correção da questão de número 10 que caiu no vestibular da Universidade Federal do Paraná em 2019 para ingresso na universidade em 2020. A questão diz o seguinte: considere a circunferência B, cuja equação no plano cartesiano é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x mais 10y mais 21 igual a zero. Qual das equações abaixo descreve uma circunferência que tangencia B? Então essa questão é uma questão muito interessante que aborda aqui o tema estudo da circunferência e traz a equação geral de uma circunferência. E para a gente resolver essa questão, o ideal é que a gente transforme essa equação geral na equação reduzida. E como que a gente obtém a equação reduzida da circunferência? A gente agrupa aqui os termos que possuem x ao quadrado, menos 8x, e completa o trinômio quadrado perfeito. Trinômio, três termos, três nômios. Ou seja, o trinômio quadrado perfeito é quando o termo central é igual ao dobro do produto da raiz dos outros dois. Então eu preciso colocar um número aqui que a raiz dele vezes a raiz do primeiro dobrada desse termo central. Então, 8 é o dobro de 4. 4 é a raiz de 16, até porque a gente tem que fatorar isso aqui, extrair a raiz do primeiro e do último e elevar isso ao quadrado, olhando o sinal do termo central. Então, x menos 4 elevado ao quadrado. X menos 4 ao quadrado é o mesmo que x ao quadrado menos 8x mais 16. Por que a gente fatora esse trinômio? Para que isso serve? Serve para a gente achar as coordenadas do centro da circunferência. Agora fatorei aqui o trinômio formado em cima do x e vou montar um trinômio formado em cima do y. Y ao quadrado mais 10y, e eu tenho que achar um valor aqui, que é a raiz dele, vezes a raiz do primeiro dobrada de o termo central. 10 é o dobro de 5, que é a raiz de 25. Então, eu coloco aqui 25 e vou fatorar. Extrair a raiz do primeiro, que é y, extrair a raiz do último, que é 5, e elevar ao quadrado, olhando o sinal do termo central. Igual a quanto? Veja que eu até coloquei em vermelho, 16 e 25, porque a gente não dispunha desses números aqui. É como se eu tivesse tomado emprestado 16, tomado emprestado 25, assim eu teria tomado emprestado 41. Como eu tinha 21, ficaria devendo 20. Menos 20 antes da igualdade é o mesmo que mais 20 depois da igualdade. Então aqui eu consegui achar o centro dessa circunferência, porque o centro é sempre ao contrário dessas coordenadas aqui, olha. Então C vai ser 4, porque aqui é menos 4, sempre você coloca as coordenadas do centro ao contrário do que elas estão aqui na equação reduzida, que é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. O raio ao quadrado que deu 20. Então, o y do centro é menos 5, porque a gente sempre passa trocado, e o raio aqui é a raiz quadrada de 20. Tenho as coordenadas do centro e o raio. Então, vou até construir um gráfico aqui para a gente visualizar isso melhor. No caso, o centro é 4 e menos 5, 4 para o eixo x, menos 5 para o eixo y, e tem uma circunferência que tem raio igual a raiz quadrada de 20. Então, está aí a minha circunferência que foi dada no enunciado do problema. E qual dessas aqui que tangencia essa circunferência? Quando é que uma circunferência tangencia a outra? Tem duas formas de tangenciar. Ou ela é interna e tangencia aqui em um ponto, ou ela é externa e tangencia aqui em um ponto. Nesse caso, eu creio que vai ser externa. Então, eu tenho que pegar cada uma dessas, que já está na forma reduzida, e ver quais são as coordenadas do centro. Aqui, no caso, o x do centro é menos 1, porque passa trocado, e o y do centro é 2. Né? E o raio aqui é quanto? Raiz quadrada de 15, porque sempre a equação reduzida é igualada a raio ao quadrado. Então, fazendo o inverso, eu vou ter raiz quadrada de 15. E agora, como saber se essa circunferência tangencia essa? É simples, você marca o centro aqui, que é menos 1 e 2 de altura, né?
e calcula a distância do ponto central dessa ao ponto central dessa. Se der exatamente a soma do raio dessa primeira com o raio dessa segunda, beleza. Então vamos lá. Teorema de Pitágoras, uma das ferramentas mais úteis da matemática. Então, distância ao quadrado, ou seja, esse ponto está aqui, esse está aqui, a distância entre eles ao quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo, tem que ser igual à soma do quadrado dos catetos. E de -1 até chegar em 4 dá 5 de distância. 4 aqui, mais 1 aqui. Então, 5 ao quadrado. O outro cateto, que é esse, do 2 até chegar ao 5, 7. Então, 7 ao quadrado. Aí nós vamos ter 25 mais 49, que é 74, cuja raiz não é exata, nós vamos deixar aí raiz de 74. Certo é que isso precisa ser igual à soma dos dois raios, desse com esse. E vou chamar o raio da circunferência inicial de R1 e da outra circunferência, daqui que está nas opções, de R2. R1 mais R2 é igual a raiz de 20 mais raiz de 15. E raiz de 20 mais raiz de 15 nunca foi e nunca será raiz de 74. Então está fora a alternativa A. Vamos ver agora a alternativa B, cujo centro é -2 e -2, né? Porque passa trocado. E o raio é raiz de 5. Porque aqui raio ao quadrado dá 5, então é porque o raio é raiz de 5. E vamos localizar esse ponto aqui no nosso gráfico. -2 e -2, está aqui. Vamos calcular a distância agora dos dois pontos, né? Desse ponto a esse. D ao quadrado é igual. Quanto que vale esse cateto do -2 até o -5? -2 até o -5 vale 3, então 3 ao quadrado, porque aqui é módulo, por isso que a gente não usa sinal de menos. Do -2 até o 4 é 6, porque tem 4 de um lado, 2 do outro. Como é módulo, a gente usa somente valores positivos. D ao quadrado é igual a 9 mais 36, ou seja, D ao quadrado é igual a 45. E agora, raiz de 45? 45 é o mesmo que 9 vezes 5. 9 tem raiz quadrada 3. O 5 não tem raiz quadrada, fica lá dentro do radical. Então deu 3 raiz de 5. E disse que a distância de um no outro aí é 3 raiz de 5. E se eu somar aqui R1 mais R2, o R1 seria o raio dessa circunferência inicial, o R2 o raio dessa da alternativa B, eu vou ter que somar raiz de 20, que é o raio da primeira aqui, né, que foi dado, mais o raio dessa que é raiz de 5. Raiz de 20 mais raiz de 5, 20 é o mesmo que 4 vezes 5, então dá para tirar a raiz do 4, que é 2, e ficar lá a raiz do 5 no radical. 2 raízes de 5 ou 20 é o mesmo valor, mais raiz de 5. E 2 raízes de 5 mais raiz de 5, 3 raízes de 5. E olha que deu exatamente a mesma coisa. E assim, essa circunferência menor tangencia essa circunferência maior, chamada de B, nesse ponto aqui, olha. Então, alternativa correta, letra B, de bons estudos. E para você que está se preparando aí para fazer concursos públicos, para fazer vestibulares, ou mesmo que está dando aí uma aprofundada em seus estudos de matemática, essa questão caiu na Universidade Federal do Paraná, uma universidade, por sinal, muito bacana, e é muito cobrado esse conteúdo. Então eu procurei editar essa videoaula para você da forma mais clara e mais detalhada possível. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, como eu espero também que você consiga sucesso aí em seus estudos para assim conseguir realizar os seus projetos de vida. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Matemática, simples, simples, simples e prática.